Por que o sexo é sagrado? Qual é a relação entre a beleza humana, que nos desperta apetite sexual, e a sacralidade do matrimônio? Isto é, o sacramento do matrimônio, como nós católicos vivemos. Para essa reflexão, eu trouxe à baila o livro do Rod Scruton, Beleza, que é um dos livros que eu aprecio e que constaram no meu clube de leitura do ano passado, que traz uma reflexão filosófica muito profunda sobre a relação entre beleza e a profanação, a dessacralização pela arte pornográfica. E isso permite que nós reflitamos ainda sobre o que é essa liberdade artística, que é garantida como direito nas nossas sociedades liberais e democráticas, e por que certos artistas como a Madonna pretendem profanar, desafiar, dessacralizar e negar a beleza do sacramento do matrimônio, ou negar a beleza da pureza, da castidade e do matrimônio em geral, escrachando, debochando, né? Expondo de forma cínica o sexo o mais aviltante possível, o mais gratuito, o mais ocioso possível, entre qualquer pessoa, entre qualquer tipo de pessoa, de qualquer jeito. Essa é a ideia básica aqui. Para começar, ou seja, a gente tem duas Madonas, né? A verdadeira Madonna, a mãe de Deus, que é a rainha da pureza, da castidade, que nos mostra o amor humano corporificado, né, plenamente devotado ao próprio Deus, pela sua castidade, como ela é a rainha das famílias, né? E uma Madonna fake, uma pseudo-Madonna, uma pseudo-deusa, uma pseudo-diva, que é essa sacerdotisa, como ela se apresentou, uma espécie de Vênus ou Afrodite, que veio libertar as pessoas para darem livre vazão ao seu desejo sexual em todo aquele culto, aquele rito que foi o seu show, que nos causou tanta espécie, tanta impressão e que merece ser refutado. A gente precisa entender qual é o fundamento desse tipo de manifestação cultural e simplesmente negá-la como algo ruim para todas as pessoas, como algo que não merece a nossa atenção, como algo que tem que ser superado pela verdadeira beleza da verdadeira Madonna. Então, quando a gente tem uma cultura anticristã, anticatólica, a gente tem que afogá-la na superabundância de bem, de cultura católica, de beleza verdadeira e autêntica, que é a da verdadeira Mãe de Deus. E para começar, eu trago um diálogo famoso entre o Dmitri e o Alexei ou Alyosha Karamazov, do grande romance do Dostoiévski, né? A gente conhece a famosa afirmação, a beleza salvará o mundo, que está em outro romance do Dostoiévski, O Idiota, que é um pensador, um autor, escritor de romances, talvez um dos maiores de todos os tempos, mas não lembramos sempre deste diálogo inicial dos irmãos Karamazov. Existem dois grandes momentos, a meu ver, neste romance. O centro, quando ele debate com seu irmão Ivan Karamazov sobre Deus, e o Ivan Karamazov tem uma novela, um conto, do Grande Inquisidor, falando sobre querendo negar a existência de Deus, ou do cristianismo em geral. O Dostoiévski era um convertido, foi um convertido da Igreja Ortodoxa Russa, e todas as suas obras traçam o desespero do homem sem Deus e, de algum modo, o caminho para ele reencontrar a Deus pelo amor. Como no caso de Crime e Castigo, a gente tem uma alusão à redenção pelo amor, pela beleza do amor. E aqui o Dmitri Karamazov, que é o mais velho, né, que os irmãos que mataram o pai, o Dmitri, o Ivan Smeridakov, se contrapõem ao monge, ao santo, aquele que consagrou o seu corpo à Virgem Maria, a Nosso Senhor, que foi para o mosteiro, né, e todo o drama dos irmãos Karamazov é sobre a morte do pai, assassinado pelos filhos, e a redenção que o Alyosha, de algum modo, promove pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua presença santa. Ele é chamado de santo pelos irmãos, de anjo, como a gente vai ver aqui.
Então eu queria começar com esse texto extraordinário. Esse verme sou eu, diz o Dmitry Karamazov. E isso foi me dito ao me ver. Tudo isso foi dito especialmente sobre mim. Nós, os Karamazov, todos nós somos esse verme, inclusive você, meu anjo. Esse verme vive em você, já é você, faz nascer tempestade em seu sangue. Precisamente tempestades, pois a sensualidade é uma tempestade. É muito mais que uma tempestade. A beleza é algo terrível que nos aterra. Terrível por ser indefinível. Não podemos defini-la, pois Deus só nos deu enigmas. Os extremos se tocam, todas as contradições vivem juntas. Eu sou muito inculto, meu querido, mas pensei muito sobre isso. Há tantos mistérios, tantos enigmas que aterram o homem na terra. Solucione-os como quiser e saio seco das águas. Ah, a beleza! O que não posso suportar é que o homem de coração elevado, dotado de tanta inteligência, a princípio é o ideal da Madonna e no final é o ideal de Sodoma. E coisa mais aterradora ainda, já que leva o ideal de Sodoma em sua alma, tampouco rejeita o ideal da Madonna. O coração arde por ela e queima em verdade, com seus jovens anos verdes e inocentes. Não, a natureza do homem é vasta, muito vasta mesmo. Eu desejaria restringi-la. Isso é intolerável. O que parece ser uma vergonha para a razão é uma beleza para o coração. É em Sodoma que existe a beleza. Acredite, é precisamente em Sodoma que ela existe para a imensa maioria das pessoas. Você sabe a solução desse mistério? O pior é que a beleza não é apenas algo terrível, mas também algo misterioso. É o diabo a lutar com Deus e o campo de batalha é o coração humano. Fim de citação do Dostoiévski. O que caracteriza o grande gênio literário é que ele consegue, num parágrafo como este, num contexto dramático específico da conversa entre dois irmãos, um assassino, um mentor do assassinato, junto com Ivan, que foi executado pelo Smerdyakov, e um homem que busca a santidade, renunciando aos prazeres do mundo, de sexo, de dinheiro, de poder. Essa tensão do espírito de Cristo, do Alyosha, e do espírito do anticristo, de Dmitry, e também do Ivan, que é o intelectual, ele é o homem culto, o Ivan Karamazov. E esse aqui é o inculto, para quem a sensualidade é uma tempestade. Ele é um verme, ele é uma serpente. E a beleza dele é a beleza de Sodoma, que é exatamente aquela beleza que a Madonna encarna, do sexo animalizado por completo. Mas há quem veja beleza nisso porque se atrai pelos corpos obscenos, pelo mundo da pornografia, pelo mundo dionisíaco, da dissolução da identidade. Ora, é o diabo a lutar com Deus. Essa convicção o Dostoiévski tem, como todo cristão deve ter, de que, no fundo, o mundo é um campo de batalha. Mas não é um campo de batalha com revólveres, espingardas, bombas, navios, aviões de guerra. É no coração do homem que se dá essa batalha entre Sodoma e entre a Madonna, entre o amor puro, angelical, entre o amor espiritual que passa pela carne, já sabia Platão, e o cristão sabe pelo sacramento do matrimônio, e o amor violento de Sodoma, que gera morte, que gera rivalidade, que gera briga, que gera tensão. Então, a tese que eu defendo neste vídeo é que o sexo é sagrado e que ele deve ser protegido numa esfera sacramental do matrimônio, para que ele seja humano e espiritual. Caso contrário, ele será mórbido, egoísta e promoverá não a vida, mas a morte. Portanto, ele será uma espécie de luta animal. E como eu posso espiritualizar o sexo? Como assim? Olha, a questão não é deixar ou não de fazer sexo. Porque se você está casado, obviamente, deve fazer sexo. Que é natural, que pertence à vida conjugal. A questão é tratar a outra pessoa como pessoa de corpo e alma. E não como objeto dos seus prazeres. Na linguagem cristã, tornar uma pessoa fonte do meu prazer é o pecado da luxúria, da cobiça.
né, do desejo sexual desordenado, como esse do Dmitry Karamazov, para quem a sensualidade, a sexualidade é uma tempestade. Ao passo que para o cristão, ela está integrada numa ordem do amor. E talvez o filósofo, ou os dois grandes filósofos que tenham tratado disso, um está morto, é o Roger Scruton, no livro Beleza, e o outro é o Fabrice Radjad, um francês que está vivo, que tem um livro sobre a mística da carne, sobre a profundidade dos sexos, publicado também pela editora Realizações. O Roger Scruton tem um estudo muito profundo sobre o desejo sexual, uma investigação filosófica de 550 páginas, e tem um livro formidável sobre o sexo e o sagrado no Tristão e Isolda, do Wagner, Coração Devotado à Morte. Esse é um livro muito profundo que envolve também a sua especialidade musical. Ele conhece muito de música, ele consegue plasmar, explicar musicalmente a grande música de Wagner, que é um dos grandes compositores de todos os tempos, plasmando certas emoções, certas pulsões, sobretudo de Eros e Thanatos, né, de sexo e de morte. Mas eu quero trazer este livro, que é muito bom, chamado Beleza, do Scruton, né, que parte, no capítulo 2, do seguinte princípio. A beleza em corpos humanos, a beleza humana, gera o desejo sexual. A beleza está em toda parte, a beleza natural, né, a beleza espiritual, a beleza moral, né, a beleza intelectual, das ciências. Então a gente pode usar a beleza de uma forma muito ampla. Quando a beleza está num corpo humano, ela gera desejo. E ele parte de Platão. E eu me sinto muito à vontade, embora ele não adira à filosofia platônica, ou à filosofia agostiniana, que é a filosofia platônica cristã, como eu, ele parte de Platão, e eu me sinto muito à vontade, muito feliz quando um autor parte daquele que é também um filósofo da minha predileção, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, que é Platão. Eu sou organizador da obra completa de Platão, na sua versão bilíngue, pela editora da Universidade Federal do Pará, junto com o meu mestre Benedito Nunes, que já é falecido, e foi traduzida pelo Carlos Alberto Nunes. E eu escrevi a introdução ao Banquete de Platão aqui nesta coleção, e cuja versão mais estendida estará no meu livro, Amor ao Belo e ao Bem, estudos sobre o Banquete e a República de Platão, que deve sair em breve, neste ano de 2024 ou no começo de 2025. Ele diz o seguinte: ninguém esteve mais ciente que Platão da tentação que se encontra no âmago do desejo. A tentação de transferir o interesse da pessoa para o seu corpo, de desistir da tentativa moralmente exigente de possuir o outro como um indivíduo livre para tratá-lo como um mero instrumento de um prazer localizado. Então, esse aqui é o ponto. Quando uma pessoa formosa, bela, atraente, desperta o meu desejo sexual, eu tenho o risco de reduzi-la a um objeto que me causa prazer. É exatamente isso que a pornografia faz. É exatamente isso que a masturbação faz. Eu pego uma imagem, eu pego um dublê, um ator ou uma atriz, esqueço quem eles são de fato, esqueço onde está a pessoa de fato e a ponho na minha imaginação e usufruo do prazer que ela pode me dar. Esse desejo é tão grande que eu faço isso. Platão não se expressou exatamente dessa forma, mas isso se encontra implícito em todos os seus escritos sobre o tema da beleza e do desejo. Existem, segundo ele, uma forma vil de desejo cujo objetivo é o corpo, e uma forma superior, cujo objetivo é a alma, e por meio dela a esfera eterna que nós, seres racionais, descendemos. Vejam como um livro de um filósofo secular, não católico, encontra aqui, pela intercessão de Platão, as mesmas respostas que nós temos visto a partir da reflexão do Fulton Sheen em Três para Casar. Se ainda não viram esses outros vídeos, vejam o da Madonna sobre a animalização sexual e sobre a fecundidade do amor, com a procriação. Não precisamos aceitar a perspectiva metafísica para reconhecer o que há de verdadeiro no raciocínio de Platão. Existe uma diferença com a qual estamos todos familiarizados entre o interesse do corpo de uma pessoa e o interesse na pessoa corporificada. Então, ou eu me interesso no corpo da pessoa, nesse caso eu posso me satisfazer com a imagem dela, eu posso me satisfazer com uma foto dela, com um vídeo dela, ou com a imaginação dela, com a imagem dela na minha imaginação. Ou o interesse real nela,
que tem corpo. O corpo é uma mistura de partes corporais. A pessoa corporificada é um ser livre que se revela na carne. Quando falamos de um corpo humano bonito, estamos nos referindo à bela corporificação de alguém, e não a um corpo considerado apenas como corpo. Porque o corpo como corpo é um cadáver. E ninguém tem interesse sexual num cadáver. Pelo menos não de uma forma corrente ou comum. Isso fica claro se nos voltarmos para uma de suas partes específicas, como o olho ou a boca. É possível ver a boca como uma mera abertura, um buraco na carne pelo qual algumas coisas são engolidas e da qual outras jorram. Um cirurgião poderia ver a boca assim ao tratar uma enfermidade, mas não é essa maneira como a vemos quando estamos frente a frente com outra pessoa. Para nós, a boca não é uma abertura pela qual os sons surgem, e sim algo falante, inseparável do eu que lhe dá a voz. Beijar essa boca não é comprimir uma parte do corpo contra a outra, mas tocar a outra pessoa em seu próprio eu. E por isso que o beijo é comprometedor. Trata-se do movimento de um eu a outro e da convocação desse outro à superfície do seu ser. Esses fenômenos são conhecidos, muito embora seja difícil descrevê-los. E continua Scruton, no capítulo 2 da sua obra Beleza. Quando o obscurecimento da pessoa por seu corpo é produzido deliberadamente, estamos no campo da obscenidade. O gesto obsceno é um gesto que revela o corpo como corpo duro, destruindo assim a experiência da corporificação. Ficamos enjoados diante da obscenidade pelo mesmo motivo que Platão se enjoava diante do desejo físico. Ela envolve, por assim dizer, o eclipse da alma pelo corpo. Essas reflexões sugerem algo importante acerca da beleza física. A beleza que distingue o ser humano deriva da sua natureza como corporificação. Sua beleza não é a beleza de uma boneca. Ela não se resume à sua forma e proporção. E com isso eu entro na segunda parte da nossa reflexão, que é exatamente a necessidade de proteger o corpo dessa objetificação, dessa reificação, dessa vulgarização, que é exatamente o que certa arte popular, midiática, promove. O que é o sagrado? Por que eu defendo uma sacralização do sexo e do corpo? Vamos dar a palavra ao filósofo Roger Scruton. Os elementos sagrados não são deste mundo. Antes, são isolados da realidade comum e não podem ser tocados e pronunciados sem ritos de iniciação ou sem o privilégio do ofício religioso. Meter-se com eles sem alguma preparação purificadora é correr o risco de cometer sacrilégio, é desacralizar e macular o que é santo, arrastando-o para a esfera dos acontecimentos corriqueiros. Fim de citação do Scruton. É exatamente isso que eu percebo nesta cultura do apelo sexual e da vulgarização erótica, como a da Madonna. É uma vontade de macular e de tornar o sexo algo banal, algo simplesmente vulgar, que eu faço como quem toma um café. Então, tanto quanto eu compro uma cápsula de café, ou compro um café e simplesmente o tomo, eu posso simplesmente parar na esquina de um motel, pagar para uma prostituta e me aliviar com ela, depois descartando-a completamente. Sem conhecê-la, sem amá-la, sem desejá-la, sem conversar, como se o sexo fosse algo literalmente fisiológico. Acontece que não há nada no corpo que não seja também na alma. Não é possível separar corpo e alma a não ser com a morte. Por isso que o sexo, desse sentido, é uma forma de morte. Porque não gera vida, porque se castra a vida, porque é um sexo castrado. E vejam como o rito de iniciação é fundamental aqui. O que é o casamento? E por que a festa do casamento é tão importante? E como é curioso que as pessoas que não querem se casar na igreja, vivendo a radicalidade do sacramento do matrimônio, querem simular uma festa nesse sentido. Querem vestir a noiva de véu e grinalda, querem fazer uma entrada, uma espécie de procissão, querem uma celebração. Muitas vezes, o juiz de direito simula, às vezes, de um sacerdote.
O que é muito patético, diga-se de passagem. Porque o juiz não precisaria de votos de amor eterno, porque o divórcio está lá, cravado, como cláusula suspensiva ou como cláusula resolutiva do contrato. Então, se é uma mera associação, e por isso que as pessoas nem querem mais casar, essas são mais sinceras, porque é uma união estável. O casamento que é dissolúvel, o casamento que é rompido pelo divórcio, é só uma união estável. Estável, mas não definitiva, como o próprio nome diz. O casamento é uma união definitiva, porque gera vida, e porque é sagrado, porque envolve algo eterno, que é a vida dos filhos e é a alma imortal. Por isso ele é sacralizado. Continua o Scruton. Veja, o Scruton não está falando do sacramento do matrimônio. Quem está falando do sacramento do matrimônio sou eu. Tá? Sou eu. Ele está falando aqui do sagrado, da beleza sagrada, inclusive do corpo. Contra a vulgarização, a profanação, a prostituição e a pornografia. No campo da arte erótica, que ele distingue da arte pornográfica. Continua Scruton. Os elementos sagrados são elementos deslocados, isolados e intocáveis, ou então tocáveis apenas mediante ritos de purificação. Isso aqui é importante. Essas qualidades se devem à presença neles de certa força sobrenatural, de um espírito que fez deles sua propriedade. Ao vermos determinados locais, construções e artefatos como sagrados, estamos projetando sobre o mundo material a experiência que recebemos uns dos outros. Quando a corporificação se torna uma presença real, e então passamos a perceber o outro como algo intocável e proibido. Isso é o sagrado. A beleza humana coloca o sujeito transcendental diante dos nossos olhos e ao nosso alcance. Ela tem sobre nós o impacto das coisas sagradas, o impacto de algo que é mais facilmente profanável que possuído. E vocês querem entender, o Scruton aqui é muito didático, quando isso acontece de fato? Quando isso realmente se dá? Diante das crianças. Por que a gente protege a pureza de uma criança? Porque, em geral, e é importantíssimo que a gente mantenha este senso moral ativo, porque muita gente, inclusive, já o perdeu, querendo normalizar a pedofilia como sexo intergeracional. Por que a gente considera tão sagrada a pureza de uma criança? Dificilmente haverá alguém que não se deixe comover pela beleza da criança de formação perfeita. No entanto, todos ficam chocados ante o pensamento de que essa beleza deveria estimular um desejo distinto daquele de dar afagos e conforto. Nessas circunstâncias, qualquer sinal de excitação é transgressor. Não obstante, a beleza de uma criança pertence ao mesmo gênero de beleza de um adulto desejável, e é totalmente diferente da beleza de um rosto envelhecido, formado, por assim dizer, ao longo de uma vida inteira de provações morais. Essa sensação de proibição não se aplica somente às crianças. Com efeito, ela é parte integrante do sentimento sexual maduro e subjaz ao profundo respeito pela virgindade que encontramos não apenas nos textos clássicos e bíblicos, mas também na literatura de todas as religiões articuladas. Não há atributos maiores à beleza humana que as imagens medievais e renascentistas da Virgem Santa, uma mulher cuja maturidade sexual expressa em sua maternidade e que ainda assim permanece intocável, quase indistinguível como objeto de veneração da criança que carrega nos braços. Jamais subjugada por seu corpo como as outras, Maria permaneceu como símbolo do amor ideal entre pessoas corporificadas, um amor que é ao mesmo tempo humano e divino. A beleza da Virgem é um símbolo de pureza e por essa mesma razão é isolada no mundo próprio da esfera do apetite sexual. Essas reflexões remetem à ideia original de Platão. A beleza não apenas nos convida ao desejo, mas também nos exorta a renunciá-lo. Na Virgem Maria, portanto, encontramos em forma cristã a concepção platônica que vê a beleza como guia para uma esfera que está além do desejo. Esse é o ponto. Nós preservamos a infância e a virgindade como momentos imaculados de proteção sagrada do corpo, que não podem, você não pode aviltar uma criança, você não pode violentar uma criança ou uma virgem. Por isso que o estupro
é tão odioso. Por isso que obrigar alguém a realizar o sexo sem o seu consentimento é tão animalesco. É alguma coisa que o cachorro faz com a cadela, né? Violentando. Por isso que a força do sexo é tão profunda que ela pode se tornar violenta. Este é o ponto, se ela não for integrada à personalidade e governada pela alma. Por isso que no show da Madonna há tantas alusões sadomasoquistas. Por isso que esse suposto prazer em bater, em machucar, e ao mesmo tempo esse suposto prazer em ser agredido e ser machucado, como na ideologia ou na fantasmagoria demoníaca do sadomasoquismo, que é claramente um fetiche que deturpa a natureza do amor. Continua Scruton. Essa verdade é perfeitamente compatível com a observação de que o desejo é inerentemente constrangido por proibições. De fato, ao pressionar contra elas, a experiência da beleza humana desvela a nossa visão uma outra esfera, divina, mas não menos humana, em que a beleza se encontra além do desejo como símbolo de redenção. Este é o ponto aqui. Ou o sexo é animal, vulgar, banal e uma mera troca de prazeres, ou ele é sagrado e fonte de um mistério, que é o mistério da criação da vida. Como eu expliquei com base no livro do Fulton Sheen, 3 para Casar, a pureza sendo a virtude do mistério da criação. Eu gravei um vídeo sobre a fecundidade do amor, apresentando o Fulton Sheen, que complementa exatamente essa ideia. Quando a gente tem uma cultura promíscua, uma cultura profana, que a todo momento vulgariza o sexo, o que a gente tem é a perda da pureza como capacidade de se espantar diante do mistério da criação que passa pelo sexo. E, portanto, pela união mística, podemos dizer assim, do homem e da mulher, porque gera vida. Porque o sexo, a vida gerada pelo sexo é um mistério, como eu alego neste outro vídeo. Continua Scruton no capítulo 2 ainda deste livro. Chegamos a uma reflexão que poderíamos atribuir sem muito anacronismo a Platão. O interesse sexual, o senso do belo e a reverência pelo sagrado são estados de espírito vizinhos, os quais nutrem uns aos outros e crescem a partir de uma raiz comum. O interesse sexual, o senso do belo e a reverência pelo sagrado. Por isso que o sacramento do matrimônio é um momento importante e privilegiado para refletir sobre tudo. Sobre religião, sobre política, sobre ética, sobre psicologia, porque passa por todos esses elementos que são irmanados por uma fonte comum que é o próprio Deus. Porque quando a gente está falando de sexo, a gente está falando de vida, de união, de amor, e Deus é amor. E nada mais sagrado do que Deus. E nada mais sagrado, portanto, do que a fonte de vida, que é o sexo. Vejam, não é um discurso moralista, não é um discurso catequético, no pior sentido da palavra, não é um discurso de pode ou não pode. É um discurso afirmativo e gozoso do que é o amor humano, entendendo que ele é sagrado. E no capítulo 7, o Scruton, neste livro Beleza, trata do erotismo e da pornografia, dizendo o seguinte: ao distinguirmos a arte erótica da arte pornográfica, estamos distinguindo dois tipos de interesse. O interesse pela pessoa corporificada e o interesse pelo corpo, os quais, a meu ver, são incompatíveis. O desejo normal é uma emoção interpessoal. Seu objetivo é a rendição livre e mútua, que constitui também a união de dois indivíduos, você e eu, por intermédio de nossos corpos, claro, mas não somente com os nossos corpos, ou como nossos corpos. O desejo normal é uma resposta dada de pessoa a pessoa, uma resposta que busca a individualidade que isso proporciona. Objetos podem ser substituídos, sujeitos não. Como Kant, de modo bastante persuasivo, afirmou, os sujeitos individuais são livres. Os sujeitos são indivíduos livres. Sua insubstitutibilidade pertence ao que eles são em essência. A exemplo da escravidão, a pornografia é a negação do sujeito humano, uma forma de ignorar a exigência moral de que os seres livres se tratem como fins em si mesmos. A prostituição é uma espécie de escravidão, mesmo que consentida, embora a escravidão não seja consentida, porque o escravo não se deixa escravizar, e a prostituta se deixa alugar, se empresta provisoriamente
pela remuneração, naquele momento eu não a trato como pessoa, como um fim em si mesmo. Eu a trato como um objeto. E por isso, para Kant, numa chave plenamente filosófica, todo sexo extramatrimonial é contra a razão, contra a lei da razão, contra o imperativo categórico, contra a lei da humanidade que nos obriga a tratar os outros como fins em si mesmos. A masturbação, o adultério, todo tipo de sexo que não seja o sexo matrimonial. A pornografia não pertence à esfera da arte, segundo Scruton, porque ela é incapaz da beleza em si e porque dessacraliza a beleza das pessoas que retrata. E com isso a gente pode continuar nossa reflexão sobre a ignomínia da Madonna. O show de horrores que foi aquele show. Não foi um objeto artístico, não foi uma obra de arte. Ah, mas eu gosto. Tudo bem, mas o gosto não é o fundamento da arte. O fundamento da arte é a beleza. Ah, mas a beleza está nos olhos de quem vê. Essa é uma visão relativista que se integra também ao relativismo moral dos nossos tempos. Então eu poderia muito bem dizer, então, para mim, o homicídio não é crime. Para mim, matar certas pessoas não é errado. Quem pode me obrigar, se não a lei positiva do Estado, a considerar errado matar alguém? Então, se não há um senso moral objetivo, se não há uma beleza objetiva, uma verdade objetiva, não há ciência, não há arte, não há moral. E isso caracteriza a nossa crise da cultura, como eu tanto aleguei no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Continuou Scruton. A imagem pornográfica é como uma varinha mágica que transforma sujeitos em objetos e pessoas em coisas. Assim, acaba por lhes tirar o encanto e destruir a fonte de sua beleza. Ela faz as pessoas se esconderem por trás de seus corpos como marionetes manejadas por cordões ocultos. Preste atenção para essa passagem filosófica. Desde o cogito de Descartes, a ideia do eu como homúnculo interior influenciou nossas opiniões acerca da pessoa humana. A imagem cartesiana nos instiga a crer que passamos a vida conduzindo um animal numa coleira, forçando-o a fazer o que queremos até ele entrar em colapso e morrer. Sou um sujeito, meu corpo um objeto, eu sou eu, ele é ele. Assim como o corpo torna-se mais uma coisa entre tantas outras, a única forma que tenho de resgatá-lo é assegurando o meu direito de propriedade, afirmando que este corpo não é apenas um objeto velho, mas um objeto que pertence a mim. É precisamente desse modo que a relação entre corpo e alma é vista na imagem pornográfica. Vejam, isto aqui explica, filosoficamente, o drama que o Fulton Sheen nos mostra no Três para Casar, das relações entre corpo e alma. Aqui é como se eu fosse um sujeito, como se eu fosse a minha mente ou a minha alma e tivesse propriedade do meu corpo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Como se o corpo fosse uma coisa minha, diferente de mim, e de uma outra substância. Por isso o dualismo, corpo e alma, mente e corpo, de boa parte dessas psicologias e dessas antropologias, dessas visões de homem. Por isso que eu digo, meu corpo, minhas regras. Por isso que eu posso, alego, poder abortar, segundo as feministas alegam. Porque é meu. A propriedade é privada. Esse argumento é absurdo no campo do direito à vida, porque o corpo da criança gerada no seu ventre não é dela, é um outro corpo. E se ela fosse coerente com a sua argumentação, ela deveria reconhecer o direito de propriedade do bebê sobre o seu próprio corpo, tanto quanto ela tem sobre o dela, embora ele esteja hospedado nela, ou no seu útero, no seu corpo. Mas o fato de ele estar dentro dela não quer dizer que ele seja dela, e que ele pertença ao corpo dela. São dois corpos diferentes, o da mãe e o do bebê. Continua Scruton. Existe, contudo, uma forma melhor de ver as coisas, a qual explica boa parte daquela velha moralidade que muitos hoje consideram inquietante. De acordo com essa perspectiva, meu corpo não é propriedade minha, mas, para empregarmos um termo teológico, minha encarnação. Essa velha moralidade é a sabedoria da tradição cristã, que não é velha porque é decrépita, porque está encardida, ou porque está arruinada pelo tempo. Mas ela é antiquíssima, porque ela perdurou durante muitas e muitas gerações, durante séculos e milênios, porque ela revela a verdade humana.
E essa é a verdade humana que pode nos salvar. É nesse sentido que a beleza salvará o mundo. A beleza do corpo desejado em união conjugal, que gera vidas, a beleza das crianças, que o Dostoiévski também tanto enaltece, inclusive o final dos Irmãos Karamazov fala da inocência das crianças. A inocência das crianças deve ser protegida com a mesma galhardia, com a mesma coragem da inocência de uma virgem. Por isso que nós consideramos que uma criança jamais pode ser violentada, e uma virgem tampouco, e uma mulher tampouco, jamais, sob nenhuma hipótese. Porque o seu corpo é sagrado, porque o sexo é sagrado, porque a vida que dele provém é sagrada. Meu corpo é um sujeito tanto quanto eu e não um objeto. Eu o possuo na mesma medida em que possuo a mim mesmo. Estou inextricavelmente ligado a ele. E tudo aquilo que é feito com meu corpo é feito comigo. Além disso, há formas de tratá-lo que me levam a pensar e sentir de modo diferente, a perder meu senso moral, a tornar-me frio ou indiferente aos outros, a cessar meus julgamentos ou seguir princípios ideais. Quando isso acontece, não sou eu quem se vê prejudicado, mas também todos aqueles que me amam, necessitam de mim e travam relações comigo. Afinal, fiz mal àquela parte sobre a qual relacionamentos se edificam. Vejam, quando eu me vilipendio, quando eu avilto o meu próprio corpo, eu não estou prejudicando só a mim. Essa é uma visão individualista, atomizada da sociedade, como se eu não fosse pertencente a um núcleo molecular de um ecossistema interligado, de um organismo social. A velha moralidade para a qual vender o corpo era incompatível com a doação do eu, tocava uma verdade, diz o Scruton. O sentimento sexual não é uma sensação que pode ser acionada e interrompida à vontade. Antes, é um tributo que um eu presta a outro eu, e em seu ápice proporciona a incandescente revelação de quem você é. O verdadeiro amor é aquele que revela quem eu sou, ao me entregar, ao me sacrificar a quem eu amo e a quem receber como sacrifício quem me ama. E nesse mútuo sacrifício, que gera vida, inclusive, há uma identificação e uma revelação das identidades. Tratá-lo como bem passível de ser comprado e vendido, como qualquer outro, é prejudicar tanto o eu presente como o eu futuro. A condenação da prostituição não era apenas beatice puritana. Tratava-se do reconhecimento de uma verdade profunda, qual seja a de que você e seu corpo não são duas coisas distintas, de modo que vender o corpo endurece a alma. E aquilo que se aplica à prostituição aplica-se também à pornografia. Ela não é um tributo à beleza humana, mas à sua dessacralização. Esse é o ponto que eu quero deixar bem claro com vocês. Aquele show pornográfico da Madonna, as músicas que banalizam a sexualidade, a profanam, a dessacralizam. E quem perde com isso é toda a humanidade. Quando a gente pensa, vê um liberal dizendo assim, cada um na sua, cada um se preocupa com a sua vida. Não, é toda a sociedade que está prejudicada como com um vírus, que toca em nós, que toca as nossas crianças, e que nós queremos expurgar. Claro que nós queremos expurgar, não por opressão política. Eu nunca sugeri a censura da Madonna. Como muitos progressistas, muitas feministas querem censurar as manifestações católicas. Essa é a grande diferença. Tá? Porque eu estou defendendo a verdade e a liberdade. Mas a liberdade não existe sem responsabilidade e sem a verdade. E por isso a gente precisa divulgar e difundir a verdade moral. A verdade moral que tem que ser livremente alcançada e não imposta. E não adianta proibir o erro. Não adianta. A história mostra como as censuras não funcionam. Não é censurando uma porcaria como a da Madonna que vai haver cultura sã ou saudável. É divulgando a cultura saudável, divulgando boa música, boa literatura, bom cinema, bons filmes, boas novelas, que vai florescer a cultura saudável. Embora, na perspectiva cristã, nós estejamos maculados pelo pecado original e este reino foi já dominado por Satanás. Por isso que a reflexão sobre o anticristo, a reflexão sobre a antimaria, que Madonna de algum modo representa, não encarna, porque o anticristo não é uma pessoa e a antimaria tampouco é uma pessoa especificamente, precisam ser denunciados e claramente evidenciados. Para concluir, como a gente pode preservar a beleza da sua vulgarização?
da sua difamação, no pior sentido do termo. Diz o Scruton, a beleza advém da colocação da vida humana, incluindo o sexo, numa distância em que ela pode ser vista sem aversão ou prurido. Quando essa distância é perdida e a imaginação se vê engolida pela fantasia, a beleza pode até permanecer, mas será uma beleza maculada, privada da individualidade daquele que a possui. Ela terá perdido seu valor e ganhado um preço. Além disso, a beleza humana pertence à nossa corporificação, e por isso a arte que objetifica o corpo e o retira da esfera das relações morais nunca consegue capturar a verdadeira beleza da forma humana. Ao dessacralizar a beleza das pessoas, ela dessacraliza a si mesma. A comparação entre pornografia e arte erótica revela-nos que o gosto está enraizado em nossas preferências mais amplas e que essas preferências expressam e estimulam certos aspectos do nosso próprio caráter moral. O ataque à pornografia é o ataque ao interesse a que ela serve. O interesse em ver as pessoas reduzidas a seus corpos, objetificadas como animais, reificadas e obscenizadas. Trata-se de um interesse que muitos têm, mas está em oposição à nossa humanidade. Ao julgar negativamente esse interesse, saio da esfera do juízo estético e adentro na esfera da virtude e do vício sexual. A pornografia, portanto, nos fornece uma vívida ilustração da tese de que nos aproximamos ao final do último capítulo. O padrão do gosto é estabelecido pelas virtudes do crítico, as quais são testadas e demonstradas na vida moral. Pois é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. Como crítico de arte, como crítico da cultura, como filósofo, no sentido de quem estabelece os critérios para analisar obras de arte, eu apresento com clareza os meus pressupostos e as virtudes morais que eu almejo. A virtude moral da pureza, da castidade, que protege a sexualidade num sacramento, tal como defende a Igreja Católica. Sem relativizá-lo, sem profaná-lo, sem banalizá-lo e vulgarizá-lo. A reflexão que o Scruton traz nesse livro A Beleza nos permite entender melhor por que o sexo é sagrado e deve ser protegido por um sacramento. Num próximo vídeo, que dá sequência a este, eu vou tratar exatamente deste último capítulo, que fala exatamente da fuga da beleza e por que certos artistas agem de forma iconoclástica e cínica, ultrajando os valores mais sagrados, como o da pureza e o da castidade e o do sacramento do matrimônio. Muito obrigado e até lá.